Então é o seguinte, ô Cássio, antes da gente conversar um pouquinho mais sobre essas pautas mais quentes, eu queria fazer um momento DeLorean, máquina do tempo. Vamos Sim. voltar ali. Quantos anos você tá, Cássio? 32, cara. 32, novão, hein? É, cara. Caraca, Tô novão. acabado, mas tô 32. Novão. Quando você era moleque, o que você gostava de assistir na televisão? As suas referências? Conta um pouquinho aqui pra nós. Cara, quando eu era moleque, se você falar assim, cultura pop de anime, era Dragon Ball Z. Legal. O que na minha infância, Power Rangers é o que mais me marcou, assim, cara. E, assim, filme, eu gostava muito do Ed Murphy, era a grande... Referência. Achava muito legal. Um Tira da Pesada pra mim era perfeito, porque era o cara que trocava tiro com um vagabundo, que pegava o vilão e era o cara engraçado, era meio malandro, assim, né? Pode crer. Então é uma referência muito grande que eu tenho na... Tipo assim, era Ed Murphy, que eu gostava pra caramba, que eu ainda era do tempo que você assistia a Sessão da Tarde. Isso aí. Não é? Tipo, não tinha o streaming ainda tão forte que qualquer criança assiste o que quer. Então, quando era o Grande Dragão Branco, porra, eu gostava pra caramba. Aquela cena manjada dele dando uma porrada, eu curtia. Quando era alguma coisa assim de tipo Rambo, o macho tóxico, né? Que eu gostava, Isso. eu gostava de ver o macho tóxico batendo nos... Então eram minhas referências, assim, tipo, era o herói e, cara, era essa galera, assim. Eu acho que ao longo do programa eu vou lembrando, mas basicamente era isso, era filme de brucutu de ação que eu gostava. E comédia, sempre gostei de comédia também. E dentro desse universo da comédia, os seus filmes referência de comédia? Filme referência de comédia, é isso, Um Tira da Pesada. Eu fui de uma galera que na adolescência marcou muito American Pie. Esse é bom, hein? Cara, Adam Sandler, tipo, quando o pessoal que é muito crítico de cinema, acho uma merda, não sei o quê. Mas, cara, mesmo sendo uma merda, Adam Sandler pra mim é, tipo, o cara que eu gosto pra caramba, sabe? Até outro dia desse, tava assistindo um especial de comédia dele na Netflix. E eu assisto com uma certa... É até difícil julgar, porque você assiste com um olhar de fã. Você fala, acho tudo que ele faz legal. Menos aquele das Irmãs Gêmeas, aquele é uma merda. Aquele é impossível de gostar. É fraco. Mas assim, Adam Sandler eu gostava muito. Ed Murphy no cinema, na comédia. E, cara, as referências, aí já fui crescendo um pouco mais, as grandes referências do humor brasileiro pra mim foi Pânico e CQC, assim. Legal. Na TV, aquilo pra mim foi tipo, Pânico era o assunto da segunda-feira de manhã nas escolas, né? Muito da comédia da gente hoje é influenciada pelo Pânico, assim. Aí, André? Que legal, né? Mas eu também, né? É um negócio muito louco. Eu comecei a imitar por causa do Pânico. É um negócio muito maluco. Aí você tá nesse lugar. Mas eu ia perguntar pra você, Cássio, você tá falando da sua referência ali, da parte cultural, da comédia. Mas quando você chegou e falou, peraí, eu quero fazer humor. Eu quero fazer comédia. Quando é que... Ou era um desejo desde moleque que você guardava e depois você falou, Era um desejo desde moleque, cara. Só que eu achava Você era o impossível. engraçadão da turma, na escola ali e tal? Eu era o palhaço, assim. Eu era muito tímido, eu mascarava a minha timidez com gaiatice, assim. Eu fazia uma piada. Eu lembro que eu contabilizava se no dia eu fiz alguém dar risada ou não. Tipo, criança, sem Olha que pretensão. Legal. E gaiatice... Coisa de papai. Nosso pai usa. Fazia tempo que não usava esse baiano, termo. né? Ele falava, pare de gaiatice aí. Grande seu Jaime, um gaiato, beijo. gaiato. Você fica fazendo gaiatice. É um termo faz tempo que eu não usava. Eles falaram Não que era ouvia. filho de baiano, aí eu percebi pelo tamanho da cabeça. O Nordeste tá ali, os trajes. Aqui, tá bem representado aqui. Quase não cabe no retorno. Haja a cabeça, hein, malandro? E o Cássius... E aí é o seguinte, você tá com 32 anos, né? E você Sim. disse que o seu objetivo era fazer as... Eu também tinha um pouquinho disso na escola. Eu era o palhação, eu gostava da zoeira e tal. Mas quando que foi o start que você teve? Você chegou pra você mesmo, olhou no espelho e falou, cara, eu quero seguir na comédia, eu tenho feeling. Alguém te dava esse feedback e falava assim, tu é engraçado, cara. Tu é engraçado, você vai se dar bem nessa linha? Ou você tinha essa percepção? Cara, eu faço as pessoas rirem, eu posso seguir aqui, vai funcionar. Eu acho que na escola eu não era o mais engraçado, só que eu era engraçado. Assim, agora, eu comecei no stand-up, na comédia de forma geral, com 26 anos, foi um pouco tarde já. Só que uma das pessoas que mais disse assim, você é muito engraçado, foi minha esposa hoje, que era só minha amiga. Ela falava com frequência que eu era engraçado. Só que a ideia de ser comediante era algo tão distante que eu não levava a sério.
Aí, até que um dia, eu acho que muitos anos antes de eu começar, Léo Lins, ele lançou um podcast numa plataforma de áudio. Nem era popular podcast, era uma coisa muito... Eu acho que era nos Estados Unidos e ele trouxe pra cá. Era só o áudio na época, numa plataforma. E aí eu escutei algumas dicas de comédia. Muitos anos depois, eu até baixei o PDF pirata do livro dele. Os Segredos da Comédia Stand-Up. Sim, eu tenho esse livro. Pois é, aí eu comecei a escrever e um dia na igreja me chamaram pra fazer uma peça de teatro. Aí eu fiz o papel do diabo e a galera ficou com medo. Aí eu falei, pô, será que eu tenho talento pra essa parada mesmo de arte? Então comecei em paralelo. Vou começar um curso de teatro e vou fazer também, aprender a escrever e tal. Aí comecei a ler e escrever. Comecei a gravar uns vídeos no YouTube. Quase ninguém via. No YouTube não, no Facebook e no Instagram. Quase ninguém via, mas eu tirava umas risadas, né? Era bem ruim, mas algumas pessoas riam. E aí, cara, eu cheguei e comecei a fazer, fiz a minha primeira vez e foi engraçado, a galera riu numa plateia, sei lá, pra 6, 7 pessoas. Aí eu continuei. Aí até o dia que eu criei o podcast, comecei a gravar em casa, aí começou a ter umas visualizações, aí logo depois eu chamei, aí foi o primeiro boom pra aquela realidade local. O podcast deve ter uns 2 ou 3 anos, cara. Eu gravava... Fazia na tua casa no chroma key, não era? Isso, eu comprei um pedaço de tecido verde, colava com durex na parede, começava a gravar, e eu fazia o seguinte, eu comentava situações, dava opiniões e fazia umas 3, 4, 5 piadas pra ficar algo engraçado, mas eu ter conteúdo também falando, pra criar uma intimidade com o público, falar pensamentos, coisas que eu acreditava e tal. Aí eu fui trabalhar num estúdio de podcast e logo em seguida a Abner foi trabalhar junto. Eu falei, bem, por que a gente não grava um aqui? Aí a gente gravou o primeiro episódio juntos. Aí depois a Abner falou assim, não, por que a gente não grava uma live ao vivo? A gente gravava pra 60 pessoas e tal. E aí, cara, juntou, cara. Quando o Abner chegou, deu um outro boom. Bah! E como a gente é muito escroto, chamou muita atenção. Né? Sim. Aí juntou, porque, cara, eu nunca vi assim, velho. Eu vejo comédia, mas, tipo assim, a maioria das coisas que eu e Abner a gente faz é de um entrosamento, assim, que... Não, é incrível. E, tipo assim, a maioria das coisas é improviso. Então, ele lança, às vezes, ele lança uma piada que eu trabalhei a premissa, ele vai lá e dava aquela porrada. Às vezes, ele solta, dá uma deixa pra mim, eu vou lá e faço a piada. E, tipo, isso ficou muito bom ao vivo, aí a gente começou a gravar. Aí a gente faz a live toda segunda lá no meu canal, que é a Caverna do Ogro, né? Mas aí, tem um lapso temporal aí, mas foi basicamente assim. Comecei na igreja, comecei a gravar em casa, a gente já fazia show, mas pra pouca gente em Maceió, e aí depois que Abner chegou no podcast, aí cresceu mais ainda, e aí a gente até vir pra cá, pra São Paulo e viver disso mesmo, assim. Muito bom, muito bom. São Paulo é a terra da oportunidade, né? Cara, exatamente. Geralmente, a gente tem isso, né? Isso é histórico do comediante, né? Porque a gente tem, por exemplo, muitos comediantes que vieram do Nordeste, muitos, né? Eu costumo dizer o seguinte, o Nordeste, ele tem uma capacidade de fabricar humoristas, né, de muito talento. Você vê Tom Cavalcante, Chico Anísio, tudo do Nordeste. E aí eles vêm aqui pra São Paulo, e é aqui que desponta, né? Cara, aqui é o centro tecnológico, né, do Brasil, tecnológico, financeiro e entretenimento. E pro stand-up, cara, São Paulo, eu acho que a cidade que chega mais perto de São Paulo, mas ainda assim tem uma distância, é Curitiba, cara. Não é o Rio de Janeiro que as pessoas imaginam. O Rio de Janeiro é Projac, né? Mas para a cena de stand-up comedy, o lugar mais estruturado, sem sombra de dúvidas, é São Paulo. E logo em seguida vem Curitiba. Talvez eu arrisco a dizer que os comediantes de Curitiba são melhores que os daqui, de forma geral. Tá. Mas em estrutura, São Paulo desponta, assim, sabe?